E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta gravando depois de muito tempo e eu não sei se eu ainda sei gravar. E eu tô gravando de dia, então vai ter barulho da vizinhança aqui ao redor, porque às vezes passa cachorro, aí os cachorros da casa latem, aí é gente consertando alguma coisa e fazendo barulho, às vezes é barulho de obra, às vezes é música, enfim. Vamos falar sobre as minhas leituras do mês de abril. Eu li 3 livros em e-book no Kindle e mais 3 livros físicos. Na verdade, eu comecei em março, bem no finalzinho de março, e terminei em abril. Vamos lá, mas eu não vou por ordem do que eu li, tá? Eu vou começar falando sobre os e-books e depois eu passo pros físicos. O primeiro e-book que eu li é bem curtinho, tem umas 60 e poucas páginas, eu acho. Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Na verdade, esse daqui é o texto de uma palestra que ela deu e tá adaptado aqui pra livro, né? Tem a versão física mesmo, mas tava de graça na Amazon o e-book, então eu aproveitei e peguei. Foi uma leitura bem bacana, eu fiz post lá no Insta também sobre esse. Foi uma leitura bem bacana, mas não foi nada que eu não tenha lido em algum outro lugar, ou ouvido em algum outro lugar. Mas mesmo assim, eu acho muito legal como ela foi, assim, bem didática nas coisas que ela tava falando aqui. E é bem interessante, eu acho que pode fazer muitas mulheres, e até homens mesmo, mais curiosos sobre o feminismo pra ir pesquisar mais, coisa que eu já sou muito curiosa. Eu quero muito começar a estudar de verdade assim, o feminismo, ler. Eu não tenho mais muito o que falar sobre ele aqui, porque realmente é um livro curtinho, sabe? É uma palestra, não tem muito o que falar dele. Eu me desacostumei a falar no vídeo, eu tô ficando sem ar, a garganta seca. O outro que eu li foi Um Estudo em Charlotte, de Brittany Cavallaro, eu não sei como é que se pronuncia o nome dela. E como vocês devem imaginar, esse daqui é um livro sobre a história de Sherlock Holmes e John Watson. Na verdade, não sobre eles, na verdade, meio que quer ser uma continuação, é uma inspiração, é uma homenagem às histórias originais de Sherlock Holmes, né? Por isso que o título até lembra Um Estudo em Vermelho. E aqui no caso, o Holmes da história é a Holmes, que é Charlotte Holmes. E como é o nome do que é Watson? Já esqueci, tá vendo? Jamie, eu acho que é isso. Na verdade, eles dois são adolescentes e são tataranetos dos respectivos Watson e Holmes. Eles se conhecem na escola, no internato que eles começam a estudar, e ocorre um assassinato, eles basicamente são suspeitos e aí eles precisam desvendar o mistério pra limpar o nome deles, né? Eu tava bem empolgada pra ler esse livro, porque é um livro jovem adulto, então eu não esperava que fosse uma coisa bem Sherlock Holmes mesmo, mas eu achava que podia ser uma adaptação interessante, né? Só que eu acho que o livro perde tanto tempo tentando fazer referências com o original e mostrar, olha só como a gente está juntando isso e isso daqui meio que tá ligado, que acaba se perdendo e esquecendo de fazer um mistério realmente interessante de se acompanhar. Claro que por ser jovem adulto eu não fui lendo esperando um mistério adulto mesmo e um desenvolvimento que a gente geralmente vê em livros mais adultos, mas só porque é um livro voltado para um público jovem não quer dizer que o livro não possa ser bem feito e bem escrito. E eu não teria problema se fosse meio clichêzinho com algumas coisas jovem adultos que a gente sabe, mas o meu problema é que as coisas não se desenvolvem bem aqui. Coloca assuntos sérios no livro e não desenvolve direito. Parece que os assuntos estão ali só como um facilitador narrativo e não como algo para realmente trazer mais peso para a história e desenvolvimento de personagem, ou então para realmente falar sobre o assunto e mostrar como é importante a gente falar sobre isso e como é sério, sabe? Então eu não gostei disso, eu não gostei como eles tratam esses assuntos aqui. A minha sensação é que o livro pensa que se você colocar determinado assunto na vida do personagem, aí acha que pronto, isso daí já é desenvolvimento de personagem, não precisa mais desenvolver esse assunto, é só colocar ele ali que pronto. E o mistério demora muito pra começar a se desenvolver. Tudo bem, eu tava curiosa, não vou mentir, eu tava curiosa, eu queria saber como é que ia terminar aquilo, mas o desfecho é tão clichê. O final parece final de filme de animação dos anos 2000, assim, se o ângulo tá um pouco diferente, desculpa, tá, gente? É porque eu precisei trocar a bateria da câmera que tava descarregando. E aí eu não sei, eu acho que o mistério
demora muito pra começar a se desenrolar mesmo, a investigação é bem morna, é bem... Agora vamos lá, pro último e-book que eu li esse mês... Boa Noite, de Pam Gonçalves. Eu acho que todo mundo sabe quem é Pam, né? Ela é uma booktuber, uma das maiores booktubers, eu acho, do Brasil. E eu tava muito curiosa pra ler algum livro dela, porque eu vejo muita gente falando bem. Eu não me decepcionei, eu ainda não fiz post dele no Insta, quer dizer, eu já escrevi, mas ainda não postei, mas vai sair, tá? Foi uma leitura bem bacaninha. Assim, a escrita e a história como um todo é bem jovem adulto mesmo, mas o que eu acho legal é que se diferencia de muitos livros jovem adultos por aí, pelo menos os que eu já vi e os que eu lembro de ter lido, assim, às vezes eu paro assim pra lembrar o que eu li, eu fico, nossa, se eu relesse esse livro, eu com certeza iria enxergar tanta coisa problemática ali no meio, e não é o caso desse, sabe? Eu li e eu acho que é bem bacana, assim, é bem... fala um pouco, tem uma vibe feminista nele, mas também não é uma coisa super profunda do feminismo, são coisas que a gente já ouve mesmo, mas eu acho que ela coloca aqui de um jeito bem legal e que pode... fazer muitas jovens acordarem para algumas coisas e começar a ter mais curiosidade sobre o feminismo e começar a se... como é que eu posso dizer? Politizar mais, ficar mais ativa assim politicamente com esse tipo de coisa, enfim, eu acho que é uma boa entrada pra isso. E ela coloca temas sérios aqui e desenvolve direito. Dá pra ver que ela teve muito cuidado na hora de desenvolver algumas coisas e falar sobre algumas coisas, inclusive no final, nos agradecimentos dela, ela até fala que ficou meio receosa em falar sobre alguns temas e que ela teve muito cuidado. Tem uma coisa ou outra que eu fico, poderia ter sido um pouquinho melhor se tivesse feito assim, estaria ótimo, mas são coisas bem menores, assim, eu acho que como um todo o livro é bem bacana. Assim, tanto esse como o Estudo em Charlotte, é importante falar, contém uns gatilhos, tá? Os dois falam sobre abuso sexual, assédio sexual, então, enfim, fica aí o aviso, tá? Então, se isso pode ser alguma coisa que gere gatilho em você, eu não acho uma boa ler, mas se você acha que é tranquilo pra você ler, então eu recomendo esse daqui. A história basicamente é a Lina, ela passou na faculdade e ela resolve ir estudar em uma faculdade longe da casa dela, então ela vai morar longe porque ela quer meio que se redescobrir mesmo, que eu acho que é um conceito assim de história que não é nada de muito novo, mas eu gosto como ela desenvolve aqui, eu gosto como ela traz alguns personagens, porque geralmente em muito livro jovem adulto a gente vê, por exemplo, a personagem feminina que é mais livre, mais tranquila, mais confiante, que se veste do jeito que quer e não tá nem aí pro que os outros pensam, geralmente é meio que vista como a oposição da personagem principal, que é a mais quietinha, não sei o que, então geralmente é vista como algo ruim, mas aqui não, elas se tornam amigas e é bem bacana, assim, como tudo vai se desenrolando. Quando ela vai pra faculdade, ela acaba começando a morar numa república com outras 4 pessoas, que ela também fica bastante amiga, que no caso é Manu, Thalita, o namorado de Thalita, que é Bernardo, mas ele tecnicamente não mora na República, mas tá sempre lá, então ele mora, e Gustavo. É bem legalzinho, assim, o começo, eles se conhecendo e tal, aí vão entrando os assuntos mais sérios, né, sobre assédio e abuso sexual, mas aí ela vai tratando com muita sensibilidade e tudo. Eu não vou mentir, eu chorei de raiva, chorei de tristeza e chorei de emoção mesmo, assim, de ai, que cena é essa? Então, assim, é uma escrita bem jovem adulto mesmo. Eu recomendo, assim, principalmente pra quem lê muito jovem adulto agora, quem tá começando a entrar na leitura agora e quer começar a ler por esse gênero, eu recomendo porque eu acho que é um livro que vai envelhecer bem, sabe? Que daqui a alguns anos, quando a gente olhar pra trás, a gente vai ficar, tá vendo só? Ela teve uma sensibilidade pra tratar disso daqui. Eu achei bem bacana e vamos lembrar que ela é uma autora nacional, contemporânea, então vamos apoiar o trabalho dela, tá, galera? E agora vamos para os livros físicos. O primeiro que eu tenho pra falar é A Amiga Genial, de Helena Ferrante, que eu acho que não deve estar dando pra ler direito por causa do sol, que é o primeiro romance de uma série de 4 romances. Enfim, pra quem não sabe, o primeiro romance conta a história da infância e adolescência das 2 amigas, que são as principais da história.
Aí o segundo, que é o que eu tô lendo agora, é da juventude, o terceiro é um tempo intermédio e o quarto é a velhice. Quem narra a história é Lenu, a outra amiga é Lila. Lenu começa a narrar a história depois que Lila some, já quando elas estão mais velhas mesmo. E aí ela começa a narrar a história toda da amizade delas e tal. Tem post já lá no Insta sobre esse livro aqui. Foi uma leitura bem interessante, foi uma surpresa muito boa, porque a escrita de Helena Ferrante é poesia pura, assim, é impressionante ler, assim, o que ela escreve. Eu não sei como é que ela consegue escrever desse jeito. Por mais que o nome Helena Ferrante seja um pseudônimo e que possa ser um homem ou uma mulher escrevendo, eu só consigo imaginar uma mulher depois de ler esse primeiro livro, e eu acho que quem lê, principalmente se você for mulher e você lê isso daqui, você vai entender o porquê que só dá pra imaginar uma mulher assim. Ela traz críticas sociais bem fortes aqui sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo as críticas não chegam de forma tão crua na gente, porque a narradora, ela, por mais que ela esteja contando a história quando ela já tá mais velha e já passou por outras coisas, ela conta meio que com os olhos que ela tinha na época que as coisas estão se passando. Então, assim, leva em conta que ela era criança e adolescente, né? A época em que ela viveu. Ela nasce nos anos 40, mas aí se passa entre os anos 50 e 60, mais ou menos, aqui. E aí também o contexto, assim, da sociedade, de como as mulheres eram criadas e vistas na época, os exemplos que essas duas amigas tinham durante a vida, exemplos de mulheres e exemplos de homens também, são muito levados em conta aqui na história, na narrativa, né, na forma como a história chega na gente. É muito difícil, sabe, porque acontecem algumas coisas e a gente lendo agora, hoje, a gente vê como é sério e a gente entende exatamente o que está acontecendo e por que é errado, só que a narradora aqui, com a visão que ela tinha da época, da forma como ela foi criada e dos exemplos que ela tinha na vida, é muito difícil para ela separar o que é certo e o que é errado, por que é certo, por que é errado. E também essas coisas, todo o contexto em que ela está inserida também influenciam muito para como ela se vê, a insegurança dela, a sensação de não pertencimento não no contexto que ela está inserida, mas na sensação de que ela não merece coisas melhores, de que ela não é suficiente. São coisas que vêm da forma como ela foi criada e do contexto da época, de que via a mulher só como dona de casa e mãe, que não servia para mais nada. Então é muito difícil para ela se desvencilhar dessa ideia e até mesmo porque por mais que ela queira algumas coisas, ela sente que talvez não seja isso o melhor, porque outras mulheres não vivem dessa forma. E agora eu tô lendo o segundo livro da série, que é História do Novo Sobrenome. Eu tô na página 98 agora, e eu vou dizer pra vocês que essas 98 páginas foram, assim, muito difíceis de ler, porque realmente acontecem coisas aqui que você... Ai, não dá. Eu fiquei muito mal, assim, eu ainda tô meio mal pelas coisas que eu li, mas tipo... Mas eu já tô entrando nesse livro aqui, deixa esse livro pra lá, eu ainda não terminei de ler. Depois que eu comecei a ler esse segundo livro, é que me veio na cabeça essa ideia de que é quase como um estudo de personagem essa narrativa. Enfim, vamos pro próximo. O outro livro físico que eu li foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e eu já tava pra ler esse livro há muito tempo. Conta a história de uns bichos em uma granja, eles são muito maltratados e tal, e eles resolvem fazer uma revolução para tirar os humanos do poder e eles poderem cuidar de si e criar uma sociedade mais igualitária. E o uso dos bichos aqui, na verdade, é bem antropomórfico. Aqui, na verdade, ele tá contando a história da Revolução Russa, né? É uma crítica à história da Revolução Russa. E o que eu achei interessante desse livro é porque, na maioria das vezes, quando a gente vê alguém criticando o socialismo, o comunismo, geralmente são pessoas de direita. Geralmente é uma crítica, assim, nada dali serve, nada dessa ideia de sistema econômico serve, é tudo ruim, não sei o quê. Só que George Orwell, ele era socialista, então é uma visão bem diferente que a gente tem, é uma crítica bem diferente. Ele não vilaniza a ideia da revolução, ele simplesmente coloca os fatos na mesa e olha, a revolução realmente pode ter começado com a ideia de trazer um país mais igual para todo mundo, mas foi isso que aconteceu. Algumas pessoas tomaram o poder e transformaram em um sistema totalitário. Então é bem interessante isso que ele traz e, na verdade, quando eu terminei de ler esse livro, eu só conseguia pensar
tá aí. Ele tá mostrando pra gente que a gente não pode idolatrar pessoas e a gente não pode colocar toda a nossa fé em uma coisa só, em uma pessoa ou em simplesmente um sistema. A gente sempre tem que estar fiscalizando tudo que está sendo feito, a gente sempre tem que estar tomando cuidado com os passos que estão sendo dados na sociedade. Uma coisa que ele ensina também muito aqui é que é muito, muito, muito importante a educação. Enfim, é uma leitura bem interessante, gostei bastante. E mesmo que você não saiba todos os detalhes sobre a história da Revolução Russa, você consegue entender e ver os paralelos que ele faz aqui. E além disso, o que eu acho mais legal é que, mesmo sendo claramente sobre a Revolução Russa, você consegue fazer paralelos com outros governos autoritários. Quase acabando, gente, quase acabando. Aguenta aí. Minha garganta que não tá mais aguentando. E o último livro que eu li no mês de abril foi O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. Foi a primeira leitura do autor que eu fiz. Eu tenho aqui o Corcunda de Notre Dame e quero muito ler Os Miseráveis, mas eu comprei esse livro aqui há um tempo já porque eu queria ler um livro menor do autor antes de entrar nos calhamaços, né? Pra poder conhecer um pouco dele, um pouco da escrita, ver como é que eu ia me adaptar e tal. Obviamente eu não posso falar pelos livros que eu não li, mas por esse daqui a linguagem dele é bem tranquila de acompanhar, bem mais tranquila do que eu imaginava. Os capítulos são curtinhos nesse livro, e é um livro curtinho, tem 150 páginas, eu acho, o livro, então é bem tranquilo de ler mesmo, assim. Esse livro aqui é narrado por um condenado à morte e ele começa a contar como está sendo a experiência dele preso, esperando o dia da execução e o medo que ele sente, como o psicológico dele vai se desenvolvendo nisso tudo. Enfim, é bem interessante, é diferente do que eu esperava, mas eu gostei. Não achei nada de nossa, é por isso que todo mundo ama Victor Hugo. Mas ao mesmo tempo eu vejo como esse livro é impressionante, porque de 1800 lá vai o trem, e aqui ele critica a pena de morte, né? Eu acho que eu posso falar isso, não deve ser tanto spoiler assim, mas o livro não é sobre o que o condenado fez para levar ele a essa situação. O livro é realmente sobre a pena de morte, o que é que ela causa, e não só as repercussões psicológicas em quem tá preso e na tortura psicológica que né, esperar a sua própria execução, mas também como isso afeta a sociedade, porque, assim, ele descreve aqui cenas das pessoas indo assistir execuções e, assim, como se fosse, sei lá, assistir um filme no cinema, sabe? Um filme de comédia, uma coisa, uma distração, e é bizarro. A pena de morte afeta a nossa ideia de justiça, como afeta o nosso funcionamento como sociedade e como afeta o nossa empatia um pelo outro, sabe? Não foi um livro que me desgastou muito emocionalmente, bem menos do que eu esperava, mas foi um livro que me fez refletir bastante e eu achei bem legal conhecer um pouco mais, porque isso é basicamente o autor falando, eu sou contra isso, então foi bem interessante, para conhecer também o autor em si, assim como a Revolução dos Bichos dá para você entender muito sobre as ideias políticas de George Orwell. Aqui a gente também consegue entender um pouco mais das ideias políticas de Victor Hugo. De forma geral, assim, pensando em tudo que eu li desse mês, foi um mês muito bom de leituras. Só teve um livro que eu realmente não gostei, né, que foi Um Estudo em Charlotte. Mas, tirando isso, foi um mês bem rico. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. Compartilhar esse vídeo com a galera, se você gosta do conteúdo aqui do canal e lá do Insta, porque me ajuda muito, muito mesmo. E deixa um comentário aí embaixo. Fala pra mim se vocês já leram algum desses livros, o que é que vocês acharam, se vocês pretendem ler, o que é que vocês leram em abril. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem até o final. Um beijão e até a próxima.